Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Palmeiras sobre o Ceará, 2-1 no Allianz Parque. Os gols do Palmeiras marcados pelo Flaco Lopes aos 21 do segundo tempo e o Vitor Roque aos 23. Antes, o Lourenço tinha feito o gol do Ceará aos 5 minutos também do segundo tempo. Com essa vitória, o Palmeiras nesse momento está na terceira colocação com 36 pontos. Inclusive, logo depois aí o debate, eu vou estar trazendo a classificação. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago a classificação atualizada do Brasileirão. E também, Cascão, eu esqueci, você não colocou a matéria lá do Carandiru no programa, parece que não deu tempo, não foi? Eu acho que entrou hoje no Show de Esporte, que eu recebi algumas ligações. Entrou. Do Show de Esporte hoje lá do Carandiru. Que, por sinal, muitas pessoas que a gente estava falando aqui deveriam estar no Carandiru antigo, né? Viu? Tá lá, né? E foi uma matéria excepcional em relação ao Carandiru, que a gente vai também colocar. Não sei não, Cascão, se não dá pra gente colocar hoje aqui. Vamos colocar hoje aqui a matéria pro Brasil inteiro. Ô, Decilo, foi um jogo ruim do Palmeiras, ganhou o jogo de 2-1, né? Queria te perguntar se teve vaia, se não teve, qual foi o seu comportamento. Me parece que a torcida ficou muito mais em silêncio do que de costume, né? Tava perdendo o jogo de 1-0, fez 2 gols rapidinho, conta tudo pra nós e depois também, né, a gente tem o Stefano, que vai estar aí firme e forte, também junto com você, Decilo. Tudo bem, Neto? Abraço para você, abraço a todos e feliz Dia dos Pais, né? Para nós que estamos trabalhando aqui, faz parte da nossa profissão. Abraço a todos aí no estúdio também, o amigo em casa ligado no apito final. Não foi um grande jogo do Palmeiras. É claro que o ambiente fora de campo atrapalha bastante. E teve lá bomba, rojão, lá no CT de madrugada, onde o pessoal estava concentrado para essa partida. Antes de começar o jogo, muitas vaias, não foi um público de costume, né? Normalmente o Palmeiras com 40 mil torcedores aqui, dessa vez apenas 27 mil, apenas entre aspas, porque tem frio, teve o Dia dos Pais, mas 27.358 torcedores. Começaram com vaia e no final do jogo silêncio. Não teve vaia no final da partida, não. O Palmeiras não fez um grande jogo, sobretudo no primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Lourenço acertou uma bomba, um golaço. Tem alguma movimentação por aqui? Não, mas acho que é o pessoal do Ceará, né? O Condé está indo para a entrevista coletiva, para a zona mista dele. O Abel, eu não sei se vai falar daqui a pouquinho também, e a gente não sabe quais jogadores virão. Então, no primeiro tempo, o Palmeiras não foi bem. No segundo tempo, o Lourenço acertou uma bomba indefensável em cima do Everton. Aí o Abel fez algumas mudanças e o Facundo Torres entrou muito bem. Ele, com 10 minutos em campo, acabou provocando um pênalti do William Machado. A bola tocou realmente na mão dele, teve a participação do VAR. E aí o Flaco Lopes fez 1-1, empatando o jogo. E aí, logo na sequência, o Palmeiras conseguiu mais um gol. Foi uma assistência do Maurício para o Vitor Roque, um belo gol do time do Palmeiras, o gol da virada, bastante comemoração aqui no estádio, no estádio do Palmeiras, na Arena Palmeiras, na zona oeste da capital paulista. E aí mais um susto aconteceu. O Ailo, ele entrou no segundo tempo e acabou empatando o jogo para o time do Ceará. Mas aí a arbitragem viu o impedimento com o auxílio do VAR, e o Palmeiras, que não vencia há 3 jogos, 2 derrotas para o time do Corinthians e um empate na Copa do Brasil e a eliminação, e um empate com o Vitória, acaba tendo uma sequência boa. Diga, Neto. Ô, Decilo, a gente estava aqui assistindo o jogo. Pra mim, eu tenho dúvida se estava. Pra mim não estava impedido. Acho que o Giai estava dando condições, mas na minha visão. Quem? Eu tenho dúvidas também. Quem que estava, Decilo? Não escutei o que você falou? Foi o Ailon, ele entrou no segundo tempo. Não, que a gente viu aqui, na hora do lance, me pareceu impedido. Não, eu tô falando quem estava dando condições, que era o lateral direito lá em cima. Lá em cima, na parte alta do vídeo, né? Isso, exatamente. Aí o Ailon que fez o gol, tá tudo certo. Em relação ao pênalti,
O Godoy, pra você foi pênalti, qual é a ideia sua com o Decilo lá junto com a gente? Na velocidade real da imagem, eu achei que não deveria ser marcada. Aí depois vai pro VAR, a slow motion, a câmera lenta é muito complicada, muda completamente a interpretação da imagem. Pelas orientações da FIFA, esse é o tipo de movimento do defensor que deve ser... Olha lá. Cara, não foi pênalti, velho. Não pode, né? Não dá para marcar um lance desse daí. Ele tá lá com o braço naquela posição, movimentando e tal. Só que a FIFA orienta que deixa de ser um movimento justificável. O termo usado é esse. É um movimento justificável? Se entende e o GC, que... gente? Se entende que depois bota o GC. Não, deixa aberto, deixa na velocidade limpo lá, normal, fazendo favor. Na velocidade real, lance isso, normal. olha que bonito que fica. Parece bunda de nenê. Sabe, bundinha de nenê? Parece bundinha de nenê. Entendeu? Eu sei que tem que ter. Aí o GC, o pessoal que tá no motel, o pessoal que tá lá. Agora dá pra ver, ó. Cara, ele tenta até dar um tapa no jogador do Flávio Lopes. Eu daria. Por que você daria o pênalti? Eu daria porque o braço dele tá mais aberto, ó. A bola passa, ó, tá vendo? Ele dá a impressão que dá um tapa na bola, ó. Eu daria pênalti. Pra você, eu acho que não foi impedimento, mas tá eu bom. daria. Quesada. É aquela história, na arbitragem antiga, né? Esse é um lance que o árbitro vai definir que não é. Seria nada. Mas agora com a regra não dá pra gente discutir a regra, a gente tem que discutir a regra, então né? Deixa o Godoy explicar. Godoy, explica a regra, então. O movimento de braço dele é pra segurar o atacante. Não, o movimento dele não é pra bola, é pra ele segurar o atacante. Tanto é que quando bate a bola, Godoy, se eu estiver falando besteira, você me ajuda. Ó, quando ele quer, ele já vai abraçar o Flávio Lopes. Pra mim não foi pênalti. Mas aí entra esse raio da interpretação da orientação da FIFA, que a pergunta é essa. É um movimento justificável? Eu entenderia que não deveria ter sido marcado. Agora, de acordo no Brasil, do jeito que está sendo... Está marcando tudo, né? Do jeito que está sendo cumpridas as determinações da FIFA, pênalti. Vamos lá, Decilo, você que está aí direto. Muito obrigado aí ao pessoal do Sociedade. O Stefano tá onde, Cascão? Fala no meu ouvido. Eu sei que ele tá no Allianz Parque, mas ele tá onde? Tá no campo? Ele tá onde? Aonde ele tá, esse bonitão aí? Tá na zona mista, coisa que esse moleque gosta, zona mista. Coloca o moleque na zona mista, até porque o nosso querido Decilo já foi muito em zona e não quer mais. Bota lá o Stefano lá. Vai, Stefano. Opa, fala, craque, Aí você me complica, né, craque? A zona mista é muito complicada. Essa aqui a gente gosta, né? A gente consegue conversar com os jogadores, a gente consegue entender o que eles acharam da partida. Daqui a pouquinho eles passam aqui atrás, né? O Léo Condé, como o Silo falou, já foi para a coletiva, mas daqui a pouquinho a gente, né, faz com que o telespectador entenda, né, esse debate que vocês estavam tendo, do ponto de vista do pessoal do Ceará, né? Se foi impedimento, se não foi impedimento, se foi pênalti, se não foi pênalti. Mas fato é que a equipe do Léo Condé se mostra nessa sequência, né, das últimas 3 partidas, um pouco mais positivo do que vinha depois dessa paralisação da Copa do Mundo de Clubes, né? Eram 3 derrotas consecutivas até enfrentar Cruzeiro, Flamengo e agora Palmeiras. Contra o Cruzeiro conseguiu uma virada, contra o Flamengo um empate e aqui contra o Palmeiras não saiu com nenhum ponto, mas pelo menos com um segundo tempo, onde conseguiu jogar de igual para igual com o terceiro colocado, né? O Léo Condé, ele que mudou o time nesses últimos 3 confrontos, né? Com a entrada do Richarlison no meio de campo, ele povoou um pouco mais, mudou a escalação, deixou o pragmatismo de lado, né? A torcida entendeu que o Léo Condé agora consegue colocar essa equipe do Ceará um pouco mais competitiva. E um primeiro tempo, de fato, modorrento, viu, craque Neto? O melhor ponto do primeiro tempo, na minha visão, foi quando eu levantei e fui pegar uma pipoca, porque senão eu ia dormir assistindo os primeiros 45 minutos. Mas depois, Palmeiras e Ceará voltaram com intenções diferentes, mas mesmo assim o Verdão se mostrou mais competente na tarde de hoje. Craque. Daqui a pouco tem 6h30, tem jogo aí, eu quero ver o que você vai comer, se vai ser pipoca, o que você vai comer. Fica segura aí, segura aí. Ô Decilo, o nosso querido Stefano disse que ia comer uma pipoca. Tem gente passando aí perto de você. Grande Decilo, filho do Decilo estava aí. Mora na Austrália, Decilo? Na Austrália? Dublin. E Dublin, na Irlanda. Dublin, na Irlanda? Vai embora amanhã. Vai embora amanhã? No aeroporto. Você vai levar ele no aeroporto, Decilo? Vai.
Aí você chora depois que quando ele pega, você chora? De emoção? Choro sim, mas está chegando aqui. Peraí, emoção. Daqui a pouquinho, o único jogador do Palmeiras que vai falar hoje, de acordo com o Luan da assessoria, é o Flaco Lopes. A gente vai chegar nele. O Flaco foi muito importante nessa virada do time do Palmeiras. Tá terminando aqui o pessoal que tem os direitos de transmissão. O Cabeça está mostrando, Cabeça? O Flaco? Está aqui o Flaco terminando a entrevista. Já combinei com os meninos não detentores e eles vão me permitir aqui. Flaco, tudo bem? Boa noite para você. É papai já, Flaco? Não. Não? Então tá bom. Flaco, só para falar o quanto pode aliviar essa pressão, um momento de paz a partir de agora, porque a gente viu que teve bomba lá no CT, essa coisa toda. Uma vitória como essa alivia, dá um certo alívio para vocês, para essa sequência de temporada? Cara, 3 anos já que eu tô aqui e acho que é assim, esse tipo de cobrança a gente está acostumada. É um time, o maior time do Brasil e, cara, temos que fazer parte dessa cobrança também. É normal, cada vez que a gente fica fora de uma competição vai ser a mesma cobrança. Às vezes toma mais magnitude pelo rival e tal, mas para a gente foi da mesma maneira, a gente quer ganhar tudo. E quando fica fora de uma competição, lógico que não é o que a gente quer, mas a gente vai continuar trabalhando. Temos muitos títulos pela frente ainda do ano e, se Deus quiser, vamos conquistar. O quanto isso atrapalha? A gente viu que no primeiro tempo o Palmeiras não foi bem, mas depois tomou um gol lá num chute indefensável e conseguiu a virada, muito em função também da sua entrada. O quanto isso pode atrapalhar e o que do lado psicológico e o que em termos de Libertadores dá para imaginar? O time foi a melhor campanha e agora tem esse jogo difícil fora de casa. Obrigado, Fábio. Totalmente. Às vezes as pessoas esquecem, né, disso. A gente foi a melhor campanha. Mas aqui é assim, a cobrança é grande, temos que aceitar. E, cara, é normal, a gente é um ser humano, às vezes atrapalha um pouco, mas a gente tem uma contenção e é um grupo muito bem formado. E a gente sabe o que quer e infelizmente às vezes acontece isso, mas a gente está bem focado. Eu falo para o torcedor que fique tranquilo que a gente está bem focado e, se Deus quiser, o próximo jogo vamos mostrar que temos fome de ganhar muitos mais títulos. Obrigado ao Flaco, eu combinei com o pessoal, agora a gente vai continuar acompanhando aqui a entrevista zona mista aqui com o Flaco Lopes. Vamos lá. Vi assim tanto protesto da torcida do outro lado. Como é que o grupo reagiu a isso depois daquela eliminação? Cara, o que aconteceu no CT, eu falei ali, acho que não sabemos se foram torcedores, se foram rivais, mas acho que é uma falta de respeito. Personalmente eu acordei na madrugada, mas às vezes faz parte, não podemos ligar para isso. São coisas que acontecem, acho que mientras mais visualização damos para isso, vão continuar acontecendo. Então acho que virar a página, deixar passar isso e a gente tem a consciência tranquila que vai dar seu melhor e a gente só fala dentro do campo. Fala, garotinho, hoje é dia especial pra gente. Já voltamos, cara. Você imagina, não batia, mano. Não, é brincadeira, os caras... Vai morrer, bicho. Os cavaleiros, todo mundo ficou preocupado. Vou falar com você, hein? Essa moto é veloz. Tem potência, vai lá, tem potência. Entra aí na Howjuy aí, entra no site, vai lá. É uma outra opção que vocês têm. A gente sabe que tem outras marcas maravilhosas, mas é uma opção maravilhosa, uma moto incrível, uma moto linda, onde você pode realmente ter a sua moto. Qual a ideia dessa crise do Palmeiras? Primeiro você, Quesada, depois Theo, depois o Godoy. Qual é essa crise? Que crise que é essa? A única crise que eu vi aí é perder para o Corinthians a Copa do Brasil. Qual é a outra crise? Em relação ao Palmeiras, que o Abel tá bravo, a torcida tá brava, a Leila tá brava. Dizer para o Flaco Lopes, mas que rival que jogou, que foi lá protestar? Então os caras estão querendo dizer que o Corinthians foi lá protestar? Quando ele dá a entrevista e fala, não sei se foi a torcida ou se foi o rivais,
Mas quem? O São Paulino, o Santista, o corintiano, foi lá então pra soltar rojão? Chamuro. Ah, vocês estão de brincadeira também, né? Daqui a pouco eles vão... aí é fazer média demais, né? Quesada. Netão, essa torcida do Palmeiras se acostumou mal, porque nesse período do Abel, o time ganhou absurdamente, né? São 10 títulos. Então, quando tem uma queda, e não é a primeira, Oswaldo já Brandão, aconteceram outras, aí a torcida não está preparada para esse tipo da gestão da crise. O santista está. O São Paulino está, o corintiano está mais do que qualquer outro torcedor do Brasil, porque as coisas não estão tão bem, né? Agora, eu acho que o Abel deveria respeitar um pouco mais o torcedor, sabe? A imprensa, a coletividade palestrina. Eu acho que ele faz do jeito dele, e do jeito dele, muitas vezes é desrespeitoso. Sinceramente, eu acho que... Mas quem contratou a maioria dos jogadores foi ele, né? Foi ele porque ele é tudo no Palmeiras. Ele desculpa, não é a Leila o presidente, a presidente, é ele. Ele é o manager, ele é o diretor de futebol... E ele é o técnico. Não cai uma folha sem que o Abel não decida que isso vai acontecer. Eu acho um modelo ruim. Eu acho que técnico tem que ter alguém acima às vezes, cobrando. Sabe o que falta? Um cara dá uma bronca dele. Falou, Abel, pô, por que você fez isso? Quem é que dá? Eu pergunto pra você. Você é um monstro, mas por que você não fez isso? Por que você escolheu isso? Quem é que dá? Né? E parece a que Leila não dá. Parece que não tem isso então lá no Palmeiras. E por que ela não dá desculpa? Porque ela não entende de futebol. Ô Neto, eu vejo o seguinte, o Palmeiras há muito tempo ele vem sendo muito bem administrado e colheu os frutos dentro de campo com todas as últimas 3 diretorias, incluindo a Leila. O Abel está há praticamente 5 anos, conquistou 10 títulos. Descobriu bons jogadores, fez um ótimo trabalho até o início do ano passado. Do início do ano passado até agora, o Palmeiras não vem jogando bem, o Palmeiras contratou mal para repor os jogadores que saíram. E se você pegar o Palmeiras que jogou hoje contra o Ceará e virou o jogo, venceu 2-1, o que a gente viu de jogada nesse Palmeiras? Nada! O Palmeiras vem jogando só na base do cruzamento. Aí chega no intervalo, no começo do segundo tempo. Desculpa, a gente está com o Stefano, com o Léo Condé. Vocês vão sair daqui a pouquinho, então acho que você precisa pegar a estrada, vai que tá trânsito, né? Mas muito obrigado, Léo. Valeu. Até a próxima. Boa viagem, cara. O Ceará que tem o Bragantino na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, Craque Neto, e depois, lembrando, tem a semifinal da Copa do Nordeste, né? Jogo único lá na Fonte Nova, vai enfrentar o Bahia. Mas essas palavras do Léo mostram justamente esse novo momento, né? Depois dessa Copa do Mundo de Clubes que a gente estava falando, e esses 3 últimos jogos muito positivos. O resultado hoje não foi o que a equipe do Ceará queria, mas a postura já é outra para enfrentar esse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, com o Decilo agora lá em relação ao Palmeiras. O Stefano aí, com todas as informações, com o Léo Condé, que é um baita do treinador. Um cara que precisa ser... Saúde. Quem que espirrou? Saúde. Pô, acho importante você estar num ambiente ao vivo. Aí um desgraçado do Alessio, desgraça, ele vai e espirra. Fechado. Aí eu tô... Não, Fechado ainda. Fechado. Aí ele passa vírus pra nós. O que você acha disso, Léo? Não, eu acho isso absurdo. Não, eu falei, o que aconteceu? O que aconteceu? E tá mal, hein? E tá mal. Você tá mal, hein, Alessio? Ele não guarda dinheiro, vai guardar espirro, né, Alessio? É o seguinte, eu decido, você que nunca espirrou numa entrevista, nunca espirrou também, né, numa hora do microfone, segurando o microfone, qual a ideia do Palmeiras, os jogos do Palmeiras, daquilo que você viu, do ambiente, no olhar 43 seu, Decilo? Olhar 43, hein? Puxa vida, viajamos no tempo. Olha, Neto, já espirrei ao vivo também. Mas é o seguinte, o Palmeiras nessa sequência, ele estava 3 jogos sem vencer, como eu disse, agora são 6 partidas de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Tem um jogo a menos que Flamengo e Cruzeiro, e a diferença de pontos não é grande. O Palmeiras em 17 jogos está com 36, o Cruzeiro tem 37 pontos com um jogo a mais e o Flamengo tem 40 pontos também com um jogo a mais, também com 18 partidas. Desde que voltou do Mundial de Clubes da FIFA, o Palmeiras não perdeu mais no Campeonato Brasileiro. E a gente destacar o que o Flávio Lopes estava dizendo, né? Olha, se o torcedor quer pressionar, que pressione vaiando, né? Ele disse que
A gente ouviu agora há pouco aí que ele acordou à noite com as bombas lá no CT, isso não ajuda ninguém. E eu estava perguntando para ele, ele falou, olha, a gente é humano, é claro que isso atrapalha o desempenho, o lado psicológico, e isso deu para perceber nesse primeiro tempo do Palmeiras. Mas agora veio a vitória, não teve vaia no final da partida, vamos ver como é que vai ser o comportamento desses, entre aspas, torcedores a partir de agora, e o Palmeiras que tem o jogo, foi o principal time, a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, e agora joga na quinta-feira contra o Universitário do Peru, lá em Lima. Então tem essa partida importante, é o jogo de ida das oitavas de final, e pelo Campeonato Brasileiro, mais uma partida fora de casa, depois na sequência joga contra o Botafogo, fora de casa, é a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, e aí tem o jogo da volta aqui na Arena Palmeiras contra o Universitário, já imaginando as quartas de final da Libertadores. Essa é a sequência, por aqui a galera já foi embora, o único a falar foi mesmo o Flaco Lopes, e o Abel, me parece que o Abel já falou em entrevista coletiva também, e está tudo encerrado por aqui, Neto. Neste momento, movimentação nenhuma, a imprensa já foi embora, quem tem filho já vai correr para ver se consegue jantar com o filho, quem tem pai vai correr para ver se consegue jantar com o papai. Você está fazendo uma pressão aí para ir embora? Eu fico aqui esperando, não tem problema nenhum. Não é pressão nenhuma, você sabe disso. Está fazendo pressão para ir embora, irmão? Você me conhece. Então chama o Stefano aí que está do seu lado aí para ele. Não, de jeito nenhum não fale. Chama o Stefano aí agora, vocês dois, para vocês encerrarem a participação de vocês dois. Agora você está rindo. Você está rindo de mim ou rindo para mim? Diga aí, Stefano, Neto chamado. Para você as duas coisas, Nivaldo Decilo. Com você, para você. Mas é isso, né? Então já aproveitando, mandar um beijo pro meu pai, né? Eu antecipei, já almocei com ele ontem. Então, ó, craque Neto, os meus dias dos pais já está mais do que comemorado, sem pressão nenhuma, viu? Puxa saco, é duro, né, cara? Vamos lá, ó. Ô, Stefano, você que já almoçou com seu pai, o Decilo que vai levar o filho dele amanhã, eu queria que vocês dois fizessem um balanço aí, para que vocês encerrassem a participação de vocês, que estão trabalhando muito, e agradecer demais vocês junto comigo aqui no apito final. Foi basicamente o que a gente conversou com o Léo, né, craque? O Ceará está na 12ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 22 pontos, veio de um pós-Copa do Mundo de Clubes bem inconsistente, né? Foram 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas consecutivas até conseguir se organizar, né? O Léo Condé que não recebeu nenhum reforço, né? Os dirigentes do Ceará disseram que até tentaram conversar com 12 jogadores por uma possível reformulação nesse meio de temporada que o Ceará estava precisando, mas o torcedor entendeu que o verdadeiro reforço foi de fato personagem que a gente acabou de conversar, o Léo Condé, que modificou o time, entendeu quais eram as mudanças necessárias para fazer com que o Ceará voltasse a vencer e a somar pontos no Campeonato Brasileiro, e agora com uma reformulação no esquema e agora com uma mudança principalmente no meio de campo, com a entrada do Richarlison, conseguiu fazer com que o Ceará fosse um time mais competitivo, né? Mudou algumas peças e a escalação também, e a gente tem que falar dos 2 atacantes, né? Do Galeano e do Pedro Raul. Existe sim uma dependência, o Pedro Raul com 13 gols é o artilheiro do Ceará na temporada, o Galeano tem 9, é o 2º artilheiro do Ceará na temporada. O Léo Condé conta com esses 2 jogadores, né? Caso haja um desfalque ou, como hoje no primeiro tempo, um isolado Pedro Raul, aí o Ceará não consegue desenvolver muito o seu jogo. Mas o Léo Condé está fazendo muito com pouco, né? Prometeram mais peças, prometeram mais jogadores, não entregaram absolutamente nada e o Léo Condé teve que se virar. Por enquanto, está se virando bem, mas vamos ver se até o final da janela ele recebe mais algumas peças, Neto. Não, e falando aqui do lado do Palmeiras, e ainda colocando uma parte dita aí pelo Léo Condé aqui do nosso lado com o Stefano, ele falou da dificuldade de adaptação no primeiro tempo com relação ao gramado, porque é um gramado artificial e muitos jogadores não estão acostumados, e a gente comentava, eu estava assistindo o jogo, trabalhando ao lado do Stefano, a gente estava dizendo exatamente isso, os jogadores do Ceará com uma dificuldade de domínio de bola, o Pedro Raul, o Dieguinho, jogadores que tiveram dificuldade nesse primeiro tempo, mas no segundo tempo eles conseguiram essa melhor adaptação. Na minha visão, olhando os lances, inclusive pela TV, eu achei que foi pênalti,
aquela bola que bateu no braço do William Machado, e achei que o Giai, e aí fica aquela questão daquela linha, né? A linha nunca é aquela linha que a gente enxerga como lógica. O nosso VAR ainda engatinha em relação ao VAR do futebol europeu. Dizem, o pessoal da CBF diz que é um investimento muito mais alto, mas eu queria destacar também o lado psicológico do Palmeiras, que começou perdendo o jogo, com aquela pressão toda depois da eliminação para o Corinthians, e conseguiu reverter isso com 2 gols bastante importantes. A entrada do Flávio Lopes foi fundamental, e aí o Vitor Roque fazendo mais um gol para a vibração da torcida que não vaiou. Era só o teaser, né, Neto? Agora eu me empolguei, desculpa, viu? Abraço. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 2-1 sobre o Ceará. 3 pontos na conta, e o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo, né? O Flamengo tem 18, o Palmeiras tem 17, inclusive deixa eu colocar aqui na classificação do Campeonato Brasileiro, para você ver na tela aí, ó. O Flamengo tem 40 pontos, mas já tem 18 jogos. E já o Palmeiras tem 36, mas tem 17 jogos. Pode chegar a 39 e ficar apenas 1 ponto do Flamengo. O Cruzeiro já tem 19 pontos. Então, falando do Palmeiras, são 17 vitórias, 11 empates e 3 derrotas. O time fez 23 gols, tomou 15, está com saldo de 8, 70,6% é aproveitamento de título, esse aproveitamento aí do Palmeiras. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.